Oi, gente, bem-vindas ao Roda de Conversa, um bate-papo promovido pela parceria do Facebook e o GNT, que pretende abrir o debate sobre temas importantes e super atuais. São 3 episódios bem bacanas em que eu recebo pessoas que têm muito o que falar. E hoje isso não é diferente, eu tô aqui com o cantor, compositor e apresentador do GNT, Emicida, com a empresária e apresentadora Ana Paula Chongani, também com a administradora do grupo do Facebook chamado Movimento Black Money, Nina Silva, e o administrador do grupo A Ponte para Pretos, Vitor Del Rey. E o tema de hoje é Minha Voz é Preta, e nada mais óbvio do que estarmos nós 5 aqui com muito a dizer. Eu vou começar essa roda de conversa com uma frase da filósofa e ativista Djamila Ribeiro. Abre aspas. Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Fecha aspas. E é para isso que estamos aqui, falar de consciência e direitos. E você entre nessa roda de conversa junto com a gente, lembrando que esse papo começa aqui e continua nesses 2 grupos do Facebook, representados por Nina e Vitor. Nós temos uma história de colonização bem racista, passados um pouco mais de 100 anos do fim da abolição, podemos dizer que com as pautas atuais, né, a sociedade já está mudando ou ainda falta muito? A gente não pode negar, né, os avanços, principalmente em relação a pessoas pretas, nossos ancestrais, pessoas que vieram aí antes de nós, que já vêm numa luta desde o processo escravocrata até os dias de hoje para uma real libertação da nossa população. Não que o 1888 tenha trazido essa liberdade, eu costumo dizer que nós temos ainda várias revoluções a serem feitas, mas nós temos hoje minimamente voz, né? Estamos aqui hoje conversando entre 5 pessoas pretas e com uma liberdade de falar sobre o tema para poder amplificar outras vozes. Então eu costumo dizer que há vitórias e essas vitórias foram feitas, caminhos desenhados por pessoas pretas, mas principalmente há muito trabalho a ser feito e esse trabalho deve ser feito olhando para um coletivo. Existe uma garotada muito bacana, com muita energia, mas que ela acredita que pode ler a realidade das relações racial no Brasil unicamente se referenciando na experiência da América do Norte. E isso é um problema muito grande, porque as complexidades daqui, elas são outras, e isso se reproduz em todos os ambientes onde a gente vive. É interessante que a gente não perca de vista que pessoas com a nossa cor, pessoa com o cabelo parecido com a gente, sempre se preocupou com a emancipação e com a solidariedade coletiva. Eu lembro que uma vez eu gravei um vídeo com a Ana Paula e ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela abre o vídeo falando assim, a nossa comunidade sempre empreendeu. Né, quando ela estava falando lá das quituteiras, né, que vendiam as coisas para poder comprar a liberdade dos escravos e a partir disso, né, movimentar, sobretudo também o Quilombo dos Palmares, para dizer que a gente sempre fez movimentações. A grande questão é que os nossos livros de história, diferentes dos americanos, sempre esconderam isso da gente. Então, uma criança nos Estados Unidos com 4, 5, 6 anos, ela já sabe quem é Martin Luther King, ela já ouviu falar quem é Malcolm X. A gente aqui no Brasil, às vezes com 30 anos, nunca ouviu falar o nome Abdias do Nascimento, por conta desse apagamento que é de propósito, que é tão somente um plano para nos enfraquecer. Como diria o velho Darcy Ribeiro, não é o erro, esse é o projeto, né? Esse é o projeto, não tem nada errado. Eu gosto muito de olhar para a experiência do Brasil, porque de fato a experiência dos negros brasileiros é uma experiência de muito sucesso. Se a gente pensar que a gente teve leis de extermínio da nossa população depois de 100 anos, e a gente está aqui com 132 anos pós a tal abolição, a gente precisa se entender povo vitorioso. A gente precisa entender que se a gente tinha um plano traçado e formado e iniciado pelos nossos ancestrais e a gente está aqui vivo, sendo que muitas vezes a única possibilidade ali de continuidade era se manter vivo, a gente é de fato um povo de sucesso. A nossa nação preta brasileira é uma nação de sucesso que precisa continuar buscando avanços, mas eu entendo sempre a gente como pessoas prósperas. Se a gente bebe de fontes de lá de fora ou de lá de fora eles bebem da nossa fonte, nós somos filhos e filhas de uma mesma origem. E essa mesma origem ela foi atacada da mesma maneira, só que os reflexos disso
né, na diáspora, eles foram, digamos, maquiados de diferentes formas. Então, tem pessoas que discutem se há um racismo mais perverso nos Estados Unidos ou se no Brasil o mito da democracia racial nos trouxe uma cegueira sobre a crueldade do racismo. Eu costumo dizer que racismo é racismo em qualquer lugar. Só que ele é o mecanismo mais eficaz de dominação e de doutrina, né, em prol de privilégios de um grupo perante a outro. Ana Paula, fala um pouco sobre o ativismo afetivo. Eu sou filha dos movimentos sociais, né? Fui criada na periferia de São Paulo, nos movimentos de base, e eu gosto de dizer que as pessoas que eram grandes ativistas do movimento negro eram também as pessoas que me davam afeto, sabe? Que passavam a mão no meu cabelo, que cuidavam do meu cabelo, a minha própria referência direta, minha matriarca, minha mãe, minha avó, meu avô, me davam afeto, que me traziam o sentimento de que a luta e o afeto andavam lado a lado. Depois, mais pra frente, durante a minha caminhada, eu entendi que afeto é também você afetar o outro, né? Você ter a capacidade de gerar escuta, de gerar diálogo, de gerar transformação a partir de uma relação. E também principalmente um ativismo que pretende escutar a diversidade da população negra, escutar as pessoas que estão a fim de fazer essa revolução, entender que o racismo precisa urgentemente ser uma pauta de todos. Isso é tão bonito porque você traz todo o conceito que hoje nós trabalhamos e revisitamos de filosofia africana. Então não é à toa que somos matriarcais, porque a comunidade, ela gera e cuida dessa criança, desse jovem, de outros adultos. Então a responsabilidade, né, e a ação que nós tomamos para o cuidado das pessoas, essas ações dentro de uma cultura centrada em África, são ações não somente de eu cuidar de quem é meu filho ou de quem é meu primo, irmão, como a gente conhece aqui num olhar norteado. Quando a gente faz esse olhar suleado, que é o olhar para o sul, né, não nortear as nossas vidas, mas sulear as nossas movimentações, quando a gente faz isso, a gente remonta esse amor, esse afeto, e principalmente esse afeto como impacto. E principalmente porque quando a gente observa os nossos quilombos contemporâneos, e os antigos também, a gente vai entender que a força, né, a força do que a gente garante, principalmente para ir para a luta, é o afeto, que são as casas de candomblé, que são os terreiros, que é o samba, que é o rap, né, que são os movimentos sociais, que é aquela festa da família, festa da comunidade. Eu gosto de entender esses ambientes, para além dos ambientes acadêmicos, como ambientes de formação de estratégia, formação de luta. E quais são os questionamentos, Vitor, que mais acontece no grupo de Facebook? O grupo que ele traz são discussões da contemporaneidade sobre, principalmente, coisas como colorismo. A gente tem uma série de discussões sobre, por exemplo, a problematização da moda, que foi a empresa que está fazendo o processo de trainee somente para pessoas negras, né? E aí lá você tem uma série de questões sobre legalidade de ações como essas. Mas, via de regra, as discussões que aparecem no grupo são discussões que a gente pode chamar da contemporaneidade, né? Do que está acontecendo agora. É uma letra de um cantor de rap que uns entenderam, outros não. Tem uma pá de coisa do Emicida que eu não entendo até hoje. Assim como eu fico ouvindo Racionais. Assim quando eu fico ouvindo Racionais do MC, eu fico, mano, o que esses caras estavam tentando dizer? Pô, 1996, eu já li uma pá de livro, eu não tô conseguindo entender. Emicida, eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar como o hip hop luta pelas melhorias do mundo. O que é essa representatividade preta na cultura hip hop? Eu acho que é uma grande redundância quando a gente fala sobre representatividade preta no hip hop, porque se essa representatividade não acontece, isso se denomina hip hop, então tem alguma coisa muito errada, sabe? O hip hop, ele nasce como um grande provocador de mudança que desafia o status quo, né? Por isso também acho que é da hora a gente analisar o hip hop de duas maneiras sempre. A música rap enquanto indústria, isso é uma coisa, e o estilo de vida, a manifestação, a cultura hip hop, isso é uma outra coisa, sabe? É aqui
na cultura hip hop, aí eu me considero uma pessoa que faz parte da cultura hip hop, que é também um ponto de intersecção com a indústria, com uma história bem sucedida. Mas a verdade é que a gente luta para manter erigidos os pilares que fundamentaram que uma pessoa como o Emicida surgisse. E essa é a força de transformação do hip hop, sabe? Essa é a força, porque uma menina lá de Curitiba se provoca a fazer um rap contando a perspectiva dela para o mundo, num mundo que muitas vezes dá as costas para a perspectiva dela, saca? Isso é a força transformadora da cultura hip hop. O que você acha que as mulheres reinventaram com o hip hop e com o rap e com a música? Uma atitude, né? Já começa na atitude. Quando eu comecei no hip hop, eu já me senti deslocada, estranha, porque até então, para mim, foi me passado que a roupa que eu usava, a maneira que eu me comportava, o meu sorriso largo, não combinava com a postura do hip hop, que tinha que ser mais fechada. As mulheres falavam mais fechadas, as roupas eram masculinas. Eu me senti desafiada, fiz o meu rap, subi no palco e eu nunca mais parei de cantar e subir no palco e me reinventar. Tanto que ao longo da minha carreira eu venho me reinventando, não somente na aparência, no cabelo e tudo mais, mas musicalmente, aprendo a cada passo, a cada erro que eu dou também. Então, acho que faz parte do processo de evolução, né? A gente participar de situações que deixam a gente mais forte. Somos um único povo e quando a gente vai ver essas raízes, elas pulsam e essa ancestralidade nossa é o que nos guia para esse afrofuturo que a gente fala tanto. Se a gente for olhar num viés ocidental de futuro, parece que é algo muito distante, algo desconhecido, que a gente precisa galgar para chegar e ter sucesso nesse futuro. E quando a gente fala dessa visão mais soleada, uma visão centrada em África, é um olhar para trás, um olhar para o Sankofa, né? O olhar para suas origens, o olhar para de onde nós viemos, os aprendizados que nós conquistamos a partir de trajetórias de erros, acertos e reinvenções. E esse desenho de futuro no hoje, né? E esse afrofuturo sendo possível no hoje, mas ele sendo possível resgatando uma unidade, e essa unidade ela pulsa, então ela vai pulsar nos Estados Unidos, ela vai pulsar ao mesmo tempo aqui, ela vai pulsar na Nigéria, ela vai pulsar em Moçambique, e quando a gente se encontrar, a gente vai falar, nossa, mas esse batuque, o passinho na comunidade é a mesma base do pagodão de Simões Filhos na Bahia, que é a mesma base de uma comunidade em Nigéria, que você escuta no som em Bed-Stuy, no Brooklyn, e você fica se perguntando, mas como? Da mesma maneira que a Chongyang colocou, né? Nós ainda estamos vivos aqui, depois de todo esse processo. Como? Porque isso está em nós, tudo isso está em nós. Gente, trago perguntas dos grupos do Facebook. Eu tenho uma pergunta aqui da Lana Ramos, do grupo Movimento Black Money. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre o papel e a importância da ancestralidade nos dias de hoje e como a busca dos ensinamentos passados tem influência nas nossas decisões atuais. A importância da ancestralidade, e aí, falando como Nina, mas também como uma das fundadoras do movimento, é poder solear as nossas iniciativas. É não deixar que a gente esqueça, né, o motivo pelo qual a gente fala tanto de potencializar as nossas ações, de criar as nossas próprias perspectivas. E a ancestralidade, ela nos ensina não apenas sobre um processo histórico cruel, que foi o processo, né, de 3 séculos, quase 4 séculos de processo escravocrata, mas ela nos ensina também de toda a realeza, de toda a magnitude que vem de muito antes disso. E como a gente consegue resgatar e utilizar isso como engrenagem, semente. Eu gosto sempre de lembrar também, quando a gente fala de ancestralidade, que parece que é algo distante, né? Ancestralidade, ela é
distante, mas ela também tá muito próxima, sabe? É importante a gente olhar a nossa mãe como a nossa ancestral mais próxima, nossa avó, nossa bisavó, e também você se entender como ancestral, porque essa é a ideia da filosofia africana, é de você se entender enquanto continuidade, né? Então, se eu sou ancestral de alguém e se minha mãe é minha ancestral, significa que eu tenho um papel aqui, um papel de continuidade. E a continuidade te traz uma responsabilidade. Porque quando você se entende nesse lugar, você fala assim, o que eu fiz e o que eu faço hoje pro próximo e o que fizeram para eu estar aqui, né? Que é o que a gente já trouxe aqui na roda, da gente se entender como reinvenção, que é da gente respeitar os mais velhos, que é da gente gerar diálogo com quem é mais novo, né? Trazer quem é mais novo para se entender continuidade também. Então, a ancestralidade, ela tá mais próximo do que a gente pensa e também nos dá a ideia de pertencimento e de reconexão, porque se a gente entende que a gente veio de algum lugar, que veio de algum lugar, que veio de algum lugar, rapidamente a gente vai chegar nas nossas bases, né? Rapidamente a gente vai chegar no nosso centro. E quando a gente chega no nosso centro, que é um centro ancestral, africano, a gente consegue construir com mais força, com mais autoridade, porque a gente sabe de onde a gente vem. Falar sobre ancestralidade, para mim, continua ainda naquilo que eu tenho chamado sempre de processos educativos, que a ancestralidade tem a ver com a gente observar o que já foi feito para que a gente possa simplesmente errar menos. Né? Então tem uma série de dicas, tem uma série de registros que foram deixados pelos nossos ancestrais que nos ajudam a entender coisas do presente e do futuro a partir de um olhar do passado. Eu acho que quanto mais perto eu tô da minha ancestralidade, menor a chance de eu chegar no futuro com a mão abanando, tá ligado? E aí eu vou entregar para minhas filhas, mano, um universo de possibilidade que o mundo rouba delas, tá ligado? Que se eu deixar, se eu for desatento, e aí eu acho que é interessante falar desse barato, a desatenção é perigosa, tá ligado? Se a gente for desatento, mano, pelo amor de Jesus, Nossa Senhora, se a gente for desatento, acontece tudo de novo, porque tem uma coisa de vigilância constante. Então, para mim, que sou uma pessoa que eu fui me construindo, tá ligado? Eu não venho de um ambiente de militância, eu não venho do ambiente de discurso, eu não venho do ambiente de ativismo, eu venho do ambiente de um grupo grande de pessoas, de vários tons de pele, tá ligado? E que todos eles estavam extremamente constrangidos com a sua negritude durante a maior parte de suas vidas, e quem positiva esse elemento dentro da nossa família é a cultura hip hop. No primeiro momento, de uma maneira problemática, também foi super amaldiçoado pelo lado mais conservador, tá ligado? Porém, depois de um tempo, é muito doido olhar agora e ver que, mano, não tem mais ninguém de cabelo alisado, tio. Tá ligado? Esse barato só é possível porque, mano, nossos ancestrais vibraram numa positividade tão intensa que transcendeu o tempo deles e alcançou o nosso. Então eu pego toda essa abundância, sabe, de riqueza existencial, e aí a gente tá falando de filosofia, engenharia, tecnologia, porque também é legal a gente falar de tecnologia nesse sentido, porque as pessoas acham que tecnologia é só coisa que liga na tomada, tá ligado, mano? Tecnologia social. Eu sempre falo dos caras, vai falar de startup, tá ligado? Startup. Qual que é o conceito de startup, tá ligado? É tipo, quatro brancos de Pinheiros, tá ligado? Falando com um monte de palavras. Pô, mano, sem maldade, minha avó com uma caixa de gelinho, tio, criou nós com a startup dela. E agora eu tenho mais uma questão aqui no grupo do Facebook A Ponte para Pretos. A questão que eu trago aqui é da Rosana Fernandes, ela diz o seguinte: muitos negros decidem empreender por conta da dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e esse empreendedorismo muitas vezes é solitário. Como a gente pode aumentar a representatividade, o network, a conexão entre afroempreendedores para fortalecer o mercado de trabalho? Essa ideia desse empreendedorismo do desemprego, né? É uma pessoa que, se você chegar para ela e dizer assim, ó, beleza, essa parada aí que você tá empreendendo, mas se eu te der um trabalho de carteira assinada, com plano de saúde, tudo direitinho, você para de empreender e vem aqui trabalhar, a pessoa vai na mesma hora, porque precisa de segurança. Tem um outro conceito que o IBGE inventou,
que ele chama de os desalentados, né? Desalentado é aquela galera que desistiu de procurar emprego. Ele, já está há 3 anos procurando emprego, não acha, ele desiste de procurar emprego. E se você for ver, esse cara ou ele virou motorista de aplicativo ou ele está empreendendo numa outra área. Então, como é que a gente consegue fazer com que essa galera que está fora do mercado de trabalho e está empreendendo por conta disso, ele tenha um pouco de sucesso, né? Aí ela usa palavras como networking, né? Que essa rede, por exemplo, acaba se formar uma rede a partir desse programa que a gente está gravando, né? Obviamente que alguns de vocês eu já falava há mais tempo, mas agora a gente pode ter mais componentes dentro dessa rede que expande isso que a gente está fazendo. Então, eu acho que criar esses grupos de Facebook, por exemplo, como a Ponte para Pretos, como o Black Money, a gente tem um outro grupo que é de São Paulo chamado Afrotrampos, que é o grupo que faz coisas parecidas com o que a Ponte para Pretos faz. Então, criar coletivos, grupos de Facebook como esse, eles são uma ferramenta e uma estratégia para que essas pessoas não caiam nesse vazio existencial do empreendedorismo, que é não ter com quem conversar, às vezes, né? Muito bacana, Vitor, porque no grupo do Facebook do Movimento Black Money a gente trabalha também com questões diretamente ligadas a esse empreendedorismo de sobrevivência, como a gente costuma dizer, né? Tem outras pessoas que chamam de empreendedorismo compulsório, ao empreendedorismo de oportunidade. Então, como que nós saímos? Segundo o Sebrae, nós somos 51% dos empreendedores no Brasil. Afrodescendentes são os que mais empreendem, mas nem 30% consegue empregar uma segunda pessoa. Então, o que é empreender nessa seara? É simplesmente você ser um autônomo, é simplesmente você fazer um bico, é você estar por si só, é você se virar. E não necessariamente você teve um business plan ou você mapeou oportunidades, né? O plano de negócio com persona, com estrutura. Não, ou então você tem um talento ou conseguiu verificar uma solução, uma inovação. Mas por conta dessa mazela de sermos 67% dos desempregados do país. E aí quando a gente olha para dentro do grupo do Facebook, do Movimento Black Money, a gente vê, principalmente durante a pandemia, um crescimento das pessoas procurando, né, incentivando as outras tanto a vender quanto a comprar, porque nós temos também uma plataforma de vendas e compra só de lojistas negros. Durante a pandemia nós aumentamos aí, começamos a pandemia com 30 lojistas, hoje nós temos mais de 300. E tudo isso por conta das pessoas terem que ter um lugar para vender seus produtos, para poder ofertar os seus serviços. E o nosso grupo do Facebook acaba sendo também um amparo ao nosso marketplace. Muito legal essa questão do procura e oferta, né? As pessoas, eu estou procurando um dentista negro. As pessoas acham, né, aquele ambiente um ambiente seguro para indicações de pessoas negras, porque querem praticar o Black Money, querem fazer com que o seu dinheiro ou o seu tipo de capital ele seja empregado na comunidade negra. As redes sociais, a internet serve para grandes momentos de educação, né? Então, rapidamente, quando eu comecei a empreender há 12 anos atrás, eu entendi que para além de empreender, eu precisava educar as pessoas que estavam à minha volta, o mercado como um todo, e de alguma forma ser uma pessoa que possa contribuir para que outras pessoas empreendessem também. E é por isso que, junto com o meu empreendimento, pensar nas tecnologias como aliado disso foi fundamental. Tanto os grupos de Facebook, quanto as outras redes sociais, a criação de vídeo, a divulgação dessas informações, compartilhar o processo criativo, conversar com outros empreendedores a partir das redes sociais, para que esse sentimento de eu tô sozinho, eu tô fazendo sozinho, diminua. E eu acho que isso foi fundamental para que o meu negócio crescesse, que para rapidamente atingisse o Brasil e vários lugares do mundo. E também para criar um novo negócio, né? Porque a partir do momento que eu comecei a comunicar
o que o Ateliê Xongani fazia, eu criei um novo empreendimento, né? Por isso que eu me digo multiempresária. Foi um segundo empreendimento que surgiu a partir disso. Então, a gente pegar as inteligências e as informações e as tecnologias que nós, povo preto, temos, seja para construir o nosso senso de comunidade, para conversar com as pessoas, esse poder de mobilização que a gente está falando há tanto tempo, que as gerações anteriores, que não tinham as redes sociais e a tecnologia que a gente tem, conseguiam um grande poder de mobilização. Então, sentar com essa galera, entender o que aconteceu e transportar isso para as redes sociais e para a tecnologia pode ser um grande ganho para os empreendedores. Entender essa tecnologia, as redes sociais, os grupos de Facebook, todos os outros ambientes digitais, como fomentador da inteligência que a gente já tem. Não é preciso adequar linguagem, muito pelo contrário, é um lugar de potencializar a linguagem que já temos. A gente, nos últimos tempos, ouviu falar muito de empoderamento, e a gente sabe que essa palavra ganhou muita força, assim como também ganhou uma onda de dúvidas sobre o que é. Eu gostaria de conversar com vocês, gostaria que vocês falassem sobre o empoderamento, o que de fato é e o porquê nós deveríamos falar de potência, porque no meu ponto de vista, quando se fala empoderamento, parece que tira o poder de algo e deixa mais ralo. Por exemplo, quando me chamam de empoderada, eu prefiro que me chamem de poderosa, e a minha música é algo que empodera. É desse jeito, Nina? Quando eu falo empoderamento, eu estou falando sobre inserir poder. E só há poder quem realmente tem as rédeas, né, da sua vida, quem realmente tem influência. Acredito que o empoderamento, né, ele não pode ser anestesiante, né? A gente não pode se anestesiar com ele para entender todas as coisas que estão acontecendo. Mas eu acredito que ações de empoderamento são ações que também geram autoestima para nossa comunidade, sabe? Então, apesar de não resolver tudo, ela te traz caminho para, sabe? Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão profunda. Mas, para mim, esse termo empoderamento, ainda mais como ele é usado hoje nas redes sociais, ele pode ser uma grande boca de funil, sabe? Trazer mais pessoas para a discussão, para quando a gente vai afunilar, gerar um novo conceito, ou gerar uma nova forma, uma nova percepção de mundo a partir dessa palavra. Mas, assim como outros fenômenos sociais que acontecem, ele precisa sempre de atualização, porque a gente, de fato, se perde nesse caminho de construção, né? Até porque a gente vive num mundo capitalista, racista, machista, e que estão muito atentos e também com grande nível de capacidade de esvaziamento. Esse esvaziamento, ele não acontece a partir da comunidade negra, né? Esse esvaziamento, ele acontece quando as pessoas entendem esses movimentos sociais como forma, de novo, de capitalizar sobre eles. Então, eu acho que a palavra empoderamento, ela precisa estar aqui em torno da gente, nem que seja para captar a gente, para a gente conversar sobre esse termo e, de alguma forma, construir e reconstruir. Como diria o Zeca Pagodinho, ninguém pode imaginar o que não se vê, tá ligado, parça? A gente precisa, sim, desse referencial, mas quando eu falo sobre a problemática do uso do termo, eu não tô me referindo ao indivíduo que acorda e sente que uma trança faz ele se sentir mais, ter uma relação de bem-estar com ele mesmo, sabe? Eu tô me referindo à apropriação do termo por estruturas comerciais que esvaziam o sentido dessa palavra e que não dão para as pessoas possibilidade de ter domínio da sua vida. É nesse sentido aí que eu tenho uma problemática com o uso da palavra. Mas eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Se eu tô aqui hoje, inclusive, é porque um dia eu vi o Mano Brown de cabelo solto. Eu só gosto de pensar em poder. Também não gosto da palavra, eu uso potencialização, porque eu gosto dessa ideia de potencialização, porque é ato contínuo, né? Eu sempre estou me potencializando, sempre estou nessa ideia de ter que melhorar cada dia um pouco mais e também ensinar quem vem atrás de mim, né? Eu fui criado nessa ética da Educafro, que você chegou em algum lugar, você olha para quem não chegou e faz
por onde ele chegar também, porque antes de você chegar, alguém fez a mesma coisa que você. Eu cresci nessa ética, mas eu gosto de olhar a palavra empoderamento muito numa ideia do poema do Eduardo Galeano, Utopia, né? Que ele vai perguntar para que serve a utopia, porque se ele anda 2 passos para frente, ela é como uma montanha que anda 2 passos para trás. Ele corre, né, 5 quilômetros e ela corre 10 quilômetros para trás. Então, se ela está nesse constante para trás e ele tentando alcançá-la e nunca consegue para frente, então para que serve a utopia? Que é o questionamento dele. E ele mesmo vai responder que é para dizer, bom, é para me manter caminhando. Então, eu acho que essa palavra empoderamento, muito embora a gente tenha tratado nesse momento como o que a gente chama de senso comum, porque no fim das contas eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. A palavra empoderamento caiu num senso comum, e senso comum é quando cada um dá a sua interpretação, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, e não tem muita reflexão sobre isso. Mas entender as diferentes caminhadas que as pessoas estão e o quanto essa palavra é importante em algum momento, porque em algum momento da nossa vida ela foi importante para a gente, é super eficaz, e também entender o nosso papel como tradutor, né? Então, se a gente está aqui fazendo esse debate aprofundado sobre empoderamento, citando frases impressionantes, criando linhas narrativas para poder problematizar empoderamento, é porque em algum momento da nossa vida a gente se empoderou o suficiente para poder ousar trazer novas estratégias de interpretação dessa palavra. Então a gente funciona como um tradutor, a gente olha para quem está vindo atrás e que para que essas pessoas, empoderamento é o que há, é a grande frase do momento, e diz, olha, legal, essa palavra é muito maneira, mas eu posso te oferecer uma outra interpretação? Eu posso te dizer por que eu não acho que isso aqui é legal? E aí aquela outra dinâmica, né? Como é que a gente fala de coisas difíceis de maneira fácil para que todo mundo entenda? Então, eu acho que é um pouco disso, usar essa palavra empoderamento como essa utopia que serve para manter a gente caminhando e tentar trazer a nossa comunidade para esse senso de igualdade. Porque eu acho que, no fim das contas, tudo que a gente está falando aqui é como a gente cresce junto como comunidade. Por quê? Porque longe da comunidade, o que sobra é genocídio. Então, como a gente cresce junto como comunidade, se protege, se ama, exerce o afroafeto, a afromilitância com o afeto, e cresce todo mundo junto. Acho que é isso, é senso de coletividade e senso de comunidade, e é assim que eu quero continuar andando, em comunidade, porque senão não faz sentido. Eu poderia ficar aqui por horas, ou melhor, por semanas, por décadas, mas a verdade é uma só. Quanto mais a gente falar e mostrar a importância desse tema para o mundo, melhor e mais rápido podemos transformar a sociedade em que vivemos. Até porque ainda temos um caminho bem longo a ser trilhado, mas nossa voz está sendo ouvida. Por isso, não vamos parar de gritar. E vale lembrar vocês que esse papo termina aqui, mas continua nos grupos do Facebook, hein? Movimento Black Money e a Ponte para Pretos. Então acesse e entre nessa roda de conversa junto com a gente. Olha só, aproveita para dar uma olhada nos grupos do Facebook, porque existem outros grupos que discutem racismo, empoderamento negro, ou melhor, potência preta e muitos outros assuntos relevantes. Um deles certamente vai ter o seu perfil. Eu quero agradecer muito a presença do MC da Xongani. Obrigada, Nina. Obrigada, Vitor. Nosso papo foi incrível, foi muito nutritivo. Beijos, sintam-se abraçados. E fiquem ligados aqui na roda de conversa, porque temos um episódio falando de empoderamento feminino e orgulho LGBTQIAP+. Vocês não podem perder, hein? Um beijo e até já!